nem eu falei, cursos e outras opções de intercâmbio são muito interessantes, tá bom? Então, cursos online, que nem eu falei, você pode estar fazendo. Fazer estágios ou projetos acadêmicos, tá bom? Então, você entrar numa iniciação científica júnior ali numa universidade perto de onde você mora. Fazer um summer, ok? Que nem tinha falado, em algum lugar. Tudo isso vai ser muito, muito bom para sua aplicação. Ok, quando você aplicar de novo. Porque vai estar te trazendo aí uma coisa bem palpável para o seu curso e muitas vezes vai te abrir caminhos de networking que são essenciais, tá, gente? Networking faz a vida, assim. Essa era uma das opções. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você também pode fazer a sua avaliação de como estava a sua aplicação e você pensa, gente, acho que talvez fosse interessante mudar a estratégia. Pensar em uma outra coisa que eu posso estar fazendo, às vezes trabalhando para o caminho errado. Nem sempre a gente deve seguir o caminho que a gente acha que a gente deve seguir. Uma rejeição em uma universidade, ela é uma oportunidade para você explorar outras coisas, tá bom? E às vezes oportunidades que vão ser tão boas quanto, e às vezes até melhor, porque elas vão ser mais específicas, vão ser mais relevantes para você, vão ter mais um fit com você. Considere outras trajetórias que ainda vão te levar para o mesmo objetivo. A gente pode ter o objetivo de morar fora, de conseguir ir para uma top universidade, mas existem milhares de caminhos para fazer isso, como o MC100 que ensina. Existem muitos caminhos para você fazer isso. E você pode tentar aí outras rotas, com opções menos concorridas, tá? Opções mais acessíveis, tá bom? Mas que vão ser igualmente interessantes para você. Então, por exemplo, no próprio Reino Unido, você pode pensar em outras universidades que às vezes vão ser semelhantes, mas, como eu falei, é só uma questão de ajustar ali um pouco a college list, porque você colocou universidades que estavam muito acima. Às vezes, só colocar um que tá ali com uma entrada mais flexível é o caminho. Às vezes, faz sentido você considerar outros países. Então, um exemplo, Holanda. Gente, a Universidade de Amsterdã é uma das melhores universidades do mundo. E é uma universidade mais fácil de aplicar, porque apesar de ser uma das melhores do mundo, ela não é uma universidade tão visada. Mas você ainda vai estar em um super país, em uma super universidade, às vezes até melhores do que aquelas que você estava considerando na sua college list, mas que vão te ajudar, vai ser mais fácil de você passar. Às vezes te dá oportunidades que você nem tinha pensado antes. Portugal é um país que vocês podem estar pensando. Argentina, vocês podem estar pensando, às vezes, em ir para o Canadá. Ok, Austrália, são lugares menos concorridos do que Reino Unido e Estados Unidos, porque Reino Unido e Estados Unidos são os principais países, querendo ou não. Você tem a Itália, gente, Universidade Bocconi, uma super universidade. Você tem a Suíça. Você tem lugares excepcionais também para aplicar, ok? E todas essas universidades, mesmo que sejam universidades que falam línguas estranhas e que você acha que você não sabe falar, vão ser universidades que muitas das vezes vão oferecer cursos em inglês. Muitas das vezes são países que oferecem cursos em inglês. E só por elas oferecerem um curso em inglês já vai te facilitar muito, ok? Fica muito mais fácil de aplicar. É uma oportunidade boa de fazer, ok? Conheço pessoas que estão em faculdades como, por exemplo, Bocconi, IE na Espanha, e que são universidades aí muito mais fáceis de passar, porque elas não são tão concorridas, mas são universidades extremamente prestigiadas e que elas conseguiram coisas bizarras também. Elas têm campos grandes em empresas, conseguiram summers, ok? Então, tudo isso é bom de você estar pensando, tá bom? Tudo isso são alternativas que você pode estar pensando. Você pode começar uma faculdade no Brasil. Gente, eu comecei uma faculdade no Brasil. Existem muitas faculdades no Brasil que fazem intercâmbio, né? Que têm parcerias com outras universidades no exterior. E, às vezes, você também tem a possibilidade de transferir, que nem eu fiz. Você pode começar numa faculdade, aplicar para uma faculdade mais tranquila e depois você transfere, ok? Conheço muitas pessoas que fizeram isso. Muitas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que entraram em faculdades menos competitivas e hoje em dia estão em Colômbia, porque depois aplicaram para transferência. Então, tudo isso é oportunidade, tá, gente? Todas essas são opções. E não significa que você está escolhendo outra opção que você é pior ou qualquer coisa assim, tá bom, gente? Todas elas são opções muito válidas. E eu recomendo, que nem eu falei, é importante pro pessoal que é novo, tá? Assistindo a sala hoje, porque às vezes essa pode ser uma aplicação que você tá fazendo em paralelo com a sua aplicação principal. Você aplicou principal, você quer ir pro Reino Unido, mas como você não quer
ter a chance de ter que tirar um gap year ou etc., você aplica aí para uma Holanda, você aplica aí para Portugal, você aplica aí para alguma outra coisa, você aplica no Brasil mesmo e depois você aplica para uma transferência se você não gostar, se você mudar de ideia, ok? Tudo isso é caminho. Além disso, tem outros programas, né, que você pode estar pensando também, que daí eu já comecei a falar um pouco por causa da questão da transferência. Mas você pode ir para áreas mais técnicas, tá? Cursos voltados para habilidades práticas, que muitas vezes vão ser mais tranquilos de passar, eles vão ser mais fáceis de passar. Um caso clássico desses é o Community College nos Estados Unidos, né? Mas existem outros casos, assim como a Apprenticeship em outros países, existe no Reino Unido, mas eu acho que é meio confuso e pelo que entendo, tá, gente? Precisa de permissão para estar trabalhando aqui, ou seja, aluno internacional não consegue. Mas existem opções dessas ao redor do mundo e que depois você pode até transferir para continuar a sua faculdade normal e um grau de bacharel. Existe programa de transferência, então você começa em uma instituição e você transfere para o exterior. Você pode começar no Brasil e transferir para o exterior. Você pode começar em um país do exterior e transferir para outro país do exterior. Você pode começar em um país do exterior e transferir para esse mesmo país. Então, é um caminho. Gente, só nessas transferências eu já falei 3 formas de transferência. É muita opção, tá, gente? É muita opção. Você tem o Study Abroad, que são experiências, né, de intercâmbio, que você passa só uma parte da sua graduação fora e daí depois você volta. E essas são feitas através da sua própria universidade. Então, você vai procurar ali quais universidades a faculdade tem parceria. Então, você entra numa faculdade no Brasil, a faculdade tem parceria com alguma universidade na Espanha, sei lá, e daí você vai, passa um tempo lá e volta. Às vezes, a universidade vai ter oportunidade de dupla graduação. Então, você vai, você fica um pouco mais tempo lá, e daí você sai com a graduação das 2 universidades que você frequentou. Às vezes, é só o caso de você aplicar para um Foundation Year no Reino Unido, que é aquele ano que é um ano pré-universidade, que vai estar te preparando para você entrar na universidade de fato e você conseguir se desenvolver na faculdade. Então, no geral, é mais fácil de entrar e você tem progressão garantida se você tirar uma certa nota. E às vezes você já tem até bolsa, porque às vezes eles vão dar bolsa específica para o pessoal que já fez Foundation Year. Às vezes é só você aplicar para um Foundation Year. O Foundation Year, ele, para quem é novo, né? O Foundation Year normalmente é o que a gente, enquanto aluno brasileiro, tem que aplicar, tem que fazer, né? Esse caminho já que a gente tem que fazer quando a gente está aplicando para o Reino Unido. Mas, às vezes, você já tinha qualificação para entrar direto, e daí você aplicou para entrar direto, e daí você não passou. E você pode aplicar para no ano seguinte para começar no Foundation Year. E tá tudo certo, não tem problema. Eu conheço, tenho inclusive um amigo que eu trouxe aqui que participou de uma aula aqui com a gente, que era o Matheus. E o Matheus, ele tinha qualificação para entrar direto, só que ele não se dedicou muito durante o período que ele estava conseguindo essa qualificação. E ele também estava meio inseguro do que ele ia fazer e etc. E ele optou por fazer um Foundation Year. Ele aplicou para um Foundation Year, ao invés de aplicar para a faculdade direto. E ele passou, porque é uma aplicação mais tranquila. No geral, os requisitos são mais baixos, porque a universidade está garantindo que eles vão pegar ali na sua mão e fazer você entrar na faculdade depois. Então, é uma opção. Você tem que lembrar que o caminho para você ter o sucesso acadêmico que você quer, ele não é necessariamente fruto do caminho que você escolheu. Mas muitas vezes é do que você faz durante esse caminho, tá? É do quanto você se dedicou durante esse caminho. De como você conseguiu aproveitar as oportunidades ao longo desse caminho, tá bom? E independente do caminho que você vai escolher, que nem eu falei, a gente tem um único destino, um único objetivo. Mas as formas da gente chegar nesse objetivo, elas são infinitas. Você pode combinar elas de formas diferentes. E muitas vezes, ao longo desse caminho, a gente também muda de mentalidade. A gente começa a ver outras coisas. Às vezes, você acha que a sua via dos sonhos era morar fora. E daí, quando você vai para fora, você acha que era aquele país. Você estava certo, era aquele país. Não, é esse país que eu quero fazer. Você vai para aquele país e você para. Nossa, eu odiei esse país. Vou tentar outro país, tenta outro país. E daí você vai mudando. A gente vai mudando muito ao longo do processo, ok? A gente muda muito ao longo da vida. Nosso objetivo pode ir mudando. Mas mesmo que ele não mude, a gente pode mudar o caminho. E mudar o caminho é natural.
Porque a vida acontece. E apesar da gente tentar sempre se dedicar para fazer tudo da melhor forma possível, existem coisas que simplesmente não estão no nosso controle. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu acho que vocês não sabem disso, mas quando eu passei em psicologia na USP, esse era o meu objetivo no primeiro momento, tá? Sempre foi meu sonho, fazer uma faculdade pública, né? Acho que todo mundo que nasceu e cresceu no Brasil, né? Desde sempre é isso que você escuta que você tem que fazer. Tem que passar numa pública, preferencialmente a USP, porque é a melhor do Brasil. Quando eu apliquei, eu não passei na USP de primeira. Eu tinha aplicado para Unesp, USP, PUC. E Unicamp eu tinha aplicado para economia. E daí eu, apesar de eu ter passado para a segunda fase, eu acabei nem indo fazer a segunda fase, porque daí, na hora que era a segunda fase, eu já tinha mais certeza que eu queria psicologia, então eu acabei nem indo fazer. E eu tinha sido aceita na Unesp, na PUC, mas não tinha sido aceita na USP. E eu tinha sido... Gente, a minha qualificação tinha ficado em... Eu tinha ficado em 42º lugar. E eles só chamaram 38 pessoas. Só que no ano passado, no ano anterior do meu ano, eles tinham chamado 42. Ou seja, no ano anterior eu teria passado. Eu tinha passado exatamente ali na marca. Mas eu tinha passado. E no ano que eu apliquei, não passaram. Não foi. Rodou a lista, não rodou a lista. Segunda lista, não fui chamada. Não chamaram ninguém de psicologia. Terceira, não chamaram ninguém de psicologia. Não chamaram. Foi na quarta lista que eles chamaram justamente 2 pessoas. Não sei o que aconteceram com as outras 2 que estavam entre o 38 e 42. Mas eles chamaram justamente 2 e acabou comigo. Não chamaram mais ninguém. Eu fui a última pessoa a ser selecionada. É óbvio que eu podia ter me dedicado mais, ok? Às vezes podia ter me dedicado mais na segunda fase, que eu, de fato, acho que me dediquei bem pouco pra segunda fase, pra ser bem sincera. Mas quase não passei. E também era, de certa forma, uma coisa que estava além do meu controle. Poxa, por 4 pessoas eu não passei, mas eu teria passado no ano anterior. Eles só diminuíram o número de vagas, entende? Então existem coisas que estão além do seu poder, ok? Existem coisas que você simplesmente não consegue fazer. Às vezes está ali, além do que você podia estar fazendo, ok? Além do que você podia estar controlando. Eu não tinha como controlar a quantidade de vagas que eles iam ter. Eu não tinha como controlar como que era o perfil das outras pessoas que estavam aplicando. Às vezes tem uma variação grande entre você aplicar para um ano e outro. Às vezes tem uma variação puramente do avaliador, ok? Que pode fazer você passar e não passar. Então, tudo isso são coisas que podem estar mudando. E a gente tem que aceitar, às vezes, que tem coisas que a gente não pode controlar. Às vezes a vida acontece, a gente faz um plano, o plano não dá certo. E é isso. A vida acontece. E a gente consegue achar outros caminhos para chegar no nosso objetivo. E essa é a beleza do ano 60, porque vocês têm muitos caminhos para vocês estarem chegando onde vocês querem. Pensa nisso com cuidado antes mesmo da sua aplicação, ok? Pensa, se tudo der errado, qual que é o meu plano B? E já aplica para o seu plano B, ok? Já aplica para o seu plano B. Não significa que, porque você optou por um gap year, que você é melhor do que ter mudado a estratégia, e nem vice-versa. São só caminhos diferentes, e daí depende muito da sua vivência individual. Depende muito de quão perto você ficou de passar. Depende muito de quão bem você estava na sua aplicação original. Depende muito de quantas oportunidades de bolsa tem e quanto você precisa. Então, tudo isso, pensa com carinho, ok? Falei que era uma importante de estar vendo. Pensa com carinho, mesmo que você ainda nem tenha chegado a aplicar. Pensa com carinho. Qual outra estratégia eu poderia estar fazendo? Às vezes, a gente ficou tão com uma estratégia na cabeça que a gente nem pensou que podia ter outra que era melhor pra gente. Mais fácil. Que às vezes ia demorar um pouco mais, mas era mais fácil. A gente ia gastar menos naquele caminho. A gente ia ficar menos estressado naquele caminho, tá? Tem muitas coisas que a gente pode estar pensando, ok?